O Presidente da República, João Lourenço, participou da 7ª Conferência Internacional sobre o Desenvolvimento da África, no Japão. O evento juntou em Yokohama estadistas africanos, organizações internacionais, os maiores empresários e governantes influentes japoneses. O convite para a participação do chefe de Estado angolano no fórum foi formulado em maio deste ano pelo primeiro-ministro japonês. Naquele país, João Lourenço desenvolveu uma intensa atividade diplomática, político-diplomática, marcada por encontros e audiências ao mais alto nível com o primeiro-ministro japonês e empresários daquele gigante país asiático. A deslocação de João Lourenço foi sobretudo dedicada a atrair novos investimentos para o nosso país, sendo que um deles poderá já ser a instalação em Angola de uma linha de montagem de automóveis e fabricação de peças da marca Toyota. Ora então, vamos aos comentários sobre este facto. Já o disse, tenho aqui comigo Alexandre Solombe e Israel Bonifácio. Vou justamente começar com Israel Bonifácio. Então, para comentarmos toda esta jornada da deslocação do Presidente da República ao Japão, que proveitos é que Angola terá tirado desta ofensiva diplomática do Presidente da República? Boa noite mais uma vez. De uma maneira geral, eu penso que o Presidente da República conseguiu, portanto, concretizar aquilo que foram os objetivos preconizados para este certame. Nos lembrar que o Presidente da República foi convidado pelo Primeiro-Ministro a fim de participar, portanto um convite muito mais formal, porque na verdade foi um convite extensivo para todos os líderes africanos, no âmbito daquilo que tem sido já esses encontros ao longo dos últimos 25 anos. Portanto, a TICAD é um fórum organizado e criado pelo Japão no sentido de aproximar-se junto ao continente africano e lá, portanto, sendo que o Japão é um país, portanto, uma potência econômica e que queira contribuir para o continente africano, então os países africanos, portanto, encontram-se no sentido de apresentarem os seus desafios para os seus próprios países. E, efetivamente, o Angola não foge à regra e, pela primeira vez, o Presidente João Lourenço participa. Participa por quê? Porque, na verdade, eu acho que o Presidente da República teve aqui um grande desafio, primeiro por ser o primeiro encontro que participa por ser, portanto, na qualidade de Presidente da República. E depois porque tem a ver com aquilo que são os desafios preconizados pelo próprio Presidente da República, que tem que ver com a própria atração de investimentos, portanto, através da atração de investimentos, criar empregos e depois criar o próprio ambiente de negócios salutar. E o Presidente da República conseguiu efetivamente criar isso. Primeiro teve, portanto, audiência com altos dirigentes de diferentes empresas do mundo, a destacar o encontro que teve com um grande empresário da Toyota, portanto é alguém que já apresentou a sua disponibilidade de vir para aqui, para Angola, e poder montar uma linha, criar uma linha de montagem da marca Toyota, tendo em conta aquilo que é o próprio mercado. O continente africano, numa maneira geral, oferece, e eu Antes vou disso, fazer... Israel, já que falou da Toyota, é uma multinacional, e perguntava eu, ou quero perguntar, se o facto da Toyota ter já aceito este convite, este desafio de investir em Angola, pode também servir como uma espécie de imã, digamos, para atrair outros investidores importantes, internacionais para Angola? Efetivamente, portanto, nós estamos a falar de uma empresa qualquer, estamos a falar, como disse muito bem, de uma empresa multinacional conhecida em todo o mundo. E logo eu acho que poderá servir de incentivo para todas as outras empresas que queiram tanto investir cá em Angola. O facto mesmo é que esta empresa já mostrou o interesse de poder investir, aliás, até já avançou com números, diz que poderá investir aí com cerca de 200 milhões de dólares, 200 mil milhões de dólares, efetivamente, para poder trazer aqui. E qual é o impacto que isso vai criar? Como eu disse há bocado, o grande impacto desta vinda dos investidores, este é o primeiro e é um de grande referência, e poderão vir outros, efetivamente, de menor ou não referência, mas qual é o impacto? A atração vem para aqui, mas também tem aqui a própria componente de emprego.
ele não vai só trazer emprego, como também vai dedicar-se na formação, portanto, da mão de obra. Há aqui uma simbiose muito grande, contrariamente a muitos outros investidores que nós tivemos ao longo deste período todo, que trazem dinheiro de investimento e consigo trazem também a mão de obra. Esta empresa japonesa, e as empresas japonesas, disse aqui também o próprio embaixador japonês numa das entrevistas, que o grande interesse do Japão não é só trazer investimento, mas também formar pessoas ou a mão de obra que poderá, portanto, colaborar nessas empresas. Eu penso que este é um feito conseguido por parte do presidente João Lourenço e também a venda daquilo que é, a venda entre aspas, quando eu digo a venda do Presidente da República, daquilo que é o seu programa de governação e levar, portanto, ao mundo aquilo que é o país hoje, o país real. O que é que o país quer nessa altura? O país, nessa altura, precisa de investimentos sérios e, através dos investimentos, criar emprego, precisa de formação tecnológica, sobretudo, e precisa de tudo quanto está em volta do próprio ambiente de negócio, que é aquilo que o país, nessa altura, precisa imediatamente. E disse mais o Presidente da República. Bom, mas não, que não precisa... Só para terminar. O Presidente da República realmente disse muita coisa e fez também muita coisa no Japão, mas vamos envolver também Alexandre Solombe nesta análise. De resto, os convidados neste espaço estão perfeitamente à vontade para, naturalmente, também darem os seus pontos de vista quando o desejarem, em relação até, inclusive, ao comentário do outro convidado. Não há problemas nenhuns neste aspecto. Mas, Alexandre, analisando, digamos, esta jornada diplomática do Presidente da República, que pontos fortes é que pode reter? Bem, desde logo, esta é uma ação diplomática e, na sequência de várias outras que o Presidente foi desenvolvendo desde que tomou conta dos destinos da nação. E certamente que a oportunidade que se afigurou ir para um Japão, que é aquela ilha grande, perdida no oceano, mas com um produto interno bruto que ombreia os lugares cimeiros, os 10 talvez, porque o Japão perdeu o lugar para a China, já foi a segunda potência em termos de produção de produto interno bruto, em termos de produção de riqueza, e portanto hoje o Japão anda aí no quarto, quinto lugar, e certamente que é sempre um país muito importante para visitar. É uma oportunidade que o Presidente concretizou de se avistar com distintas figuras, entre as quais esta referência que é feita para o representante da Toyota. Embora, portanto, disso tudo, a semelhança das outras viagens que o Presidente fez, depois o mais importante é fazer o balanço e perceber efetivamente aquilo que em termos líquidos foi conseguido. Eu às vezes ponho os meus coeficientes de ponderação relativamente àquilo que é jornalisticamente transmitido e sei, por exemplo, que a Zimbo não marcou presença, não é? Não esteve nesta viagem, se esteve, não sei qual foi o nível de aprofundamento da informação. Fico com a impressão, às vezes, de que... A Zimbo, efetivamente, não esteve presente, mas tem vindo a fazer a cobertura possível, recorrendo, naturalmente, aos seus parceiros para transmitir um pouco da informação daquilo que foi acontecendo no Japão. É uma notícia de destaque, naturalmente, nas pautas noticiosas. O que eu estou a relevar à ausência da Zimbo, e é assim que se faz, como explicou, não estando presente fisicamente, mas há serviços, enfim, de parceiros que ajudam a reportar aquilo que aconteceu. Então eu fico, às vezes, com dificuldades de perceber ipsi verbis o que terá dito, por exemplo, o responsável da Toyota. Ele diz que vem para Angola, de facto. Foi o que ele transmitiu. Como é que ele foi citado? Pelas correspondências que nós recebemos, é exatamente esta informação que foi transmitida. Sim. Muito bem, se ele está para vir para Angola, muito bem, é positivo. Como disse há pouco Israel Bonifácio, portanto, é um investimento inicial de 200 milhões de dólares para a montagem de uma fábrica de peças, de acessórios e também montagem de seria muito positivo, mas não nos esqueçamos, e por isso é que é sempre importante verificar essa informação, a fatibilidade da informação, da notícia, se ele ipsi verbis disse o que está a ser dito, que ele disse.
é sempre muito importante. Mas qual seria, qual seria a necessidade de poder criar factos onde não há, criar expectativas onde não existiram, levar a euforia o povo angolano onde não houve? Qual seria a expectativa? Ou seja, está a colocar em causa a imprensa nacional, não houve crivo. Não estou a ver até que ponto é que isso poderia ser falso. Não estou a ver, não vejo, não consigo imaginar até que ponto que a imprensa que lá esteve, portanto, teve lá a imprensa pública, efetivamente, não estou a ver as razões que poderiam levar a imprensa pública a criar uma informação falsa para o país e para o mundo. É bom que se diga. Eu ando há sensivelmente 38 ou 40 anos a ouvir propaganda nas emissoras locais. E de tudo o que foi sendo dito, e com comentaristas que fizeram apologia da propaganda, com tudo o que foi sendo dito, o país não andou muito para frente. Esta é que é a minha questão. Outro sim, quando nós tivermos que analisar, eu não faço análise com euforia. Angola é o 114º colocado na lista do Doing Business. Aquela lista, no final de contas, este responsável da Toyota pode falar com muita euforia, encontrou-se com um chefe de Estado, mas no final de contas ele vai analisar o risco país, vai analisar qual é a posição de Angola no ranking dos países de fazer negócio. Olha, desta que é publicada pelo eu vou lhe ajudar quanto a isso. Portanto, não é preciso, não é preciso esperar que diga o diretor da Toyota quanto da audiência que teve com o Presidente da República. O embaixador do Japão cá em Angola, antes mesmo do Presidente da República, portanto, conceder essa audiência ao diretor-geral da Toyota, ele fez aqui uma resenha de quais seriam, portanto, as condicionantes da Toyota, por exemplo, vir aqui a fixar uma fábrica. Quais são as condicionantes? E colocou as questões, primeiro o próprio ambiente de negócio, depois a questão do custo-benefício, depois a questão do negócio, depois a questão do depois a questão das divisas, depois a questão também da própria envolvente, ou seja, o mercado. Isso já foi ultrapassado, a questão das divisas? A questão não é que eu dizia que tem que ver com a criação da fábrica. Ele colocou essas questões, levantou essas questões, se na verdade fosse a criação de uma fábrica. Não é a questão de fábricas de carro como tal, tanto produzir tudo cá em Angola. A questão que se colocou desta primeira fase, e eu sou um afro-realista, não sou pessimista, nem muito otimista, sou um afro-realista, eu acho que é importante, nesses fóruns, marcarmos presença e depois termos o contato com as pessoas que têm interesse para os respectivos países. E já é muito importante que o Presidente da República tenha este encontro com uma figura tão importante no mundo dos negócios, que oferece, em primeira mão, chegar cá em Angola, ou vir para Angola e fazer uma fábrica de montagem, sei lá, montagem de viaturas. E depois também a própria fabricação de peças subsalientes. Eu penso que isso é importante. Aqui a questão, se calhar, não tem que ver com emoção, não tem que ver com qualquer coisa, tem que ver com o realismo que nós devemos dar e aquilo que nós precisamos para o país. O que é que nesta altura precisamos para o país? Qual é a batalha, o cavalo de batalha do Presidente da República e do Governo? Porque nessa altura, quando nós falamos do Presidente da República ou do Governo, estamos a falar de um órgão que representa todos os angolanos. E este órgão que representa todos os angolanos tem aqui um objetivo. O objetivo é procura das condições para a satisfação das necessidades coletivas. É essa que o Presidente da República, enquanto titular do Poder Executivo, tem vindo a fazer. E este elemento, a ida para o Tóquio, foi efetivamente importante. Aliás, eu convido o Dr. Silombe a ler a entrevista que o embaixador do Japão fez. O que está a fazer agora já não é uma ajuda a Solombe. Está realmente a tomar a palavra toda, mas vamos também ouvir Solombe. Sim, não, porque o doutor Solombe estava a colocar em causa esta questão. Mas é normal, isso não tem nada de mal. Percebe uma coisa, eu não falo com euforias, nem quero que desvirtue o que eu pretendi dizer. O que eu pretendi dizer, em última instância, é que o Presidente tem enormes desafios para que crie um ambiente em condições para se fazer negócio. É essencialmente isso. Que olhe para a alteração daquilo que faz Angola colocar-se no 114º lugar, que remova obstáculos, a questão das infraestruturas, que crie um ambiente que faça Angola ter um risco menos alto do que aquele que tem presentemente.
porque uma empresa, uma multinacional como a Toyota, em última instância não se guia por euforias, analisa o risco do país, a situação das divisas, porque quando fizer o negócio aqui quererá repatriar os lucros para o seu país e neste momento as nossas condições dizem-nos que nós estamos com uma reserva líquida internacional muito baixa. Portanto, eu não pus em causa que o Presidente tenha feito a viagem para Tóquio, para o Japão. Aliás, eu ressaltei a importância da visita para um país com a dimensão do Japão, pequeno no tamanho, mas com GDP, um produto interno bruto, muito alto, colocando-se entre os 10, eu estou a fazer um espaço muito largo, situaria o Japão entre as 5 economias mais competitivas no mundo. Não estou a ver como é que a Toyota viria para Angola, ignorando muitos riscos, eles analisam, eles vão para países fazer negócio, não vão por euforia, por solidariedade internacional, não, isto não existe, nem os próprios cubanos que vieram para Angola na altura em 74, 75, eles olharam para muito longe, isto é que deve ter em consideração. Então, estas multinacionais quando vêm para Angola, Solombe, não é o Presidente, eu não estou a pôr em causa a viagem. Pois. Este tema de facto já deu, vamos avançar com esta informação, este facto que também foi produzido na semana que acabou. A Belge Vucu tem já autorização para que a Comissão Instaladora do seu novo partido possa dar os passos subsequentes para a sua legalização. Um despacho do Presidente do Tribunal Constitucional determina que a Comissão Instaladora do Partido do Renascimento Angolano, Juntos por Angola, Servir Angola, deve, no prazo de 15 dias a contar do dia do presente despacho, proceder à entrega do projeto de programa, dos objetivos da constituição do partido, da relação nominal e das fichas dos 21 membros com a nova sigla adotada. Fica assim, então, deferido o pedido de credenciamento da Comissão Instaladora do Partido Político em informação com a sigla para já Servir Angola, para, nos termos da lei, caso o queira, apresentar o requerimento da sua inscrição no prazo de 6 meses a contar da data da notificação. Lembramos, então, que o requerimento em causa tinha sido inicialmente indiferido pelo Tribunal Constitucional pelo facto de que a sigla inicialmente proposta confundia-se com a de um outro partido anteriormente constituído, o que não é legalmente permitido. Ora, então vamos à análise a esta questão, a este facto também. Solombe, prevaleceu aqui neste caso o bom senso e a legalidade, ao fim e ao cabo. Prevaleceu o bom senso depois de alguma birra, entre aspas, né, criada por um nome cuja pronúncia, em minha opinião, diferia substancialmente do para já. Portanto, tudo indicava, e já se discutiu muito sobre isso, para já, e eu não estou a ver a confusão, então, derivada da fonética, portanto, da sigla para já. De todo modo, eu creio que, quer da parte da Comissão Instaladora, como do próprio Tribunal, prevaleceu o bom senso, como disse o Diogo, sobretudo porque, sobretudo houve visão da parte da Comissão Instaladora que não quis continuar a litigar com o Tribunal. No caso, o Presidente do Tribunal Constitucional podia, enfim, perder tempo, dado que o próprio para já tinha fixado uma meta, um calendário, com expectativas de realizar o seu Congresso Constitutivo no próximo ano, início do próximo ano, e provavelmente participar já nos próximos desafios políticos que estão à vista. De modo que prevaleceu efetivamente o bom senso, mas há ainda um caminho a percorrer, este que é o da recolha das assinaturas. O próprio Belge Vucu tinha oportunamente dito que iria mais que triplicar o número de assinaturas requeridas pelo Tribunal, e a lei, são 7.500, ele disse que traria 30 mil, agora fala-se de 50, para efetivamente colmatar quaisquer situações de insuficiências que decorram, portanto, desta parte específica. Esperamos que tenham boa sorte e que o partido, enfim, possa sair a contento dos militantes. Israel. Não, portanto, não prevaleceu o bom senso, portanto, é bom que se diga que aqui não houve bom senso, prevaleceu a legalidade. Portanto, os tribunais agem em conformidade com a Constituição e a lei. E o que a lei determinava era que aquela primeira proposta dada, portanto, confundia uma da outra.
e à luz, nos termos da lei, não era possível que aquilo fosse efetivamente anuído por parte do Tribunal Constitucional. Dali o Tribunal Constitucional mandar de volta e a Comissão Instaladora consultar os seus membros e poder então retificar. Houve aqui a imposição da lei e houve aqui o cumprimento da lei por parte da Comissão Instaladora. Depois... Mas um aspecto que gostava, antes de continuar, em que é que a lei estava ferida se há uma comissão instaladora, um nado morto a partida? Este PER já nem sequer chegou a sair da comissão instaladora, sabe? Doutor Salamo, sabe o que é que eu gosto? Os símbolos que efetivamente devem ser prevenidos para não fazer confusão são aqueles constantes na lista dos partidos políticos. Eu não sei, a comissão instaladora consultou o tribunal. Eu não sei, mas por defeito de informação. Efetivamente, na lista dos partidos não consta nenhum PERJAR. A minha questão é... fosse criar confusão. Eu já ouvi vários desses comentários de que não havia, aquilo não foi, ainda não surgiu, não tinha surgido. Portanto, nem chegou de ser, enfim. Portanto, eu, por defeito de formação, tenho um problema. Eu não gosto de afrontar e não consigo encarar pessoas que afrontam os tribunais. Portanto, os tribunais são soberanos. Aliás, a nossa própria Constituição é clara quanto isso. Portanto, os tribunais são soberanos. As decisões dos tribunais são soberanas. Depois faz-se recurso. Depois faz-se recurso. A sociedade pode escrutinar as decisões dos tribunais. Sim, por isso que eu estou a dizer. Depois faz-se recurso. Há um escrutínio, não faz-se recurso. Portanto, a questão que se coloca é, o tribunal havia decidido que havia aqui similitudes entre a sigla proposta e a sigla anterior. Foi o Presidente do Tribunal Constitucional. Não, o Presidente do Tribunal Constitucional assinou o documento. Portanto, nós temos que falar... o Presidente do Tribunal fala em nome do Tribunal. Não vamos pessoalizar as instituições, doutor Salamo. Por favor, nós não podemos pessoalizar as instituições. Não, o Presidente é o titular. O Presidente é o titular do órgão e fala em nome do órgão. Pronto, ele assina em nome do órgão. Ponto final. Não é o Presidente que fez, é o Tribunal Constitucional que assim entendeu. E depois, portanto, não houve aqui, e nem tinha, não houve nem litigância e não haveria espaço de litigar, conforme o doutor Salamo diz. Portanto, seria perca de tempo a Comissão Instaladora e o Tribunal litigar. Não há espaço para isso. É que a Comissão Instaladora não pode litigar com o Tribunal. Portanto, isto não acontece. O que houve, só para terminar, eu só estou aqui, estava simplesmente a rebater aquilo que o doutor Salamo disse. Portanto, o que eu estava a dizer é, houve efetivamente esta questão, e está de parabéns à Comissão Instaladora do Prajá, porque entendeu, portanto, conseguiu ir ao alcance daquilo que é a preocupação do Tribunal Constitucional, portanto, olhou para a legalidade e efetivamente conformou aquilo que estava em desconformidade com a lei para efetivamente continuar com o seu projeto. Agora, muito bem, então vamos mudar de tema. O setor das bebidas em Angola enfrenta, nos últimos 3 anos, uma queda acentuada na sua atividade, com mais de 13 mil trabalhadores empregues de forma direta. A indústria das bebidas conseguiu, no entanto, reduzir a presença de expatriados em grande escala. Nos últimos 15 anos, sem medo de errar, é o setor que de facto desenvolveu bastante. É um setor que atualmente conta com cerca de 13.600 trabalhadores de forma direta, 42 mil postos de trabalho de forma indireta, fez investimento na ordem acima de $1 bilhão de dólares. Falamos do setor de bebidas. É um setor que muito se desenvolveu e que, para além de poder produzir hoje aquilo que é a procura total do mercado, está preparado, inclusive, para atender aquilo que é o grande desafio do nosso executivo, aquilo que é o desafio do país, de podermos exportar para outros países. Dizer que o setor das bebidas hoje, e fruto da situação que o país atravessa, igual a qualquer uma outra empresa em território nacional, não está bem. Se o IVA nós conseguirmos pagar, todos estiverem na mesma proporção e pagarmos todos, é muito bom para nós industriais. A Refriango está a despedir trabalhadores? Sim. Já despediu quantos? O leque dos 5 mil conta entre o grupo todo das empresas do setor. Nós tivemos um bom ano de 2017, porque recuperamos quase 2 milhões de hectolitros de produção nacional
contra a importação, que deixou de ser porque havia esse problema de divisas, e em 2017 pagamos muitos impostos. O nosso grupo está feliz de pagar imposto. Agora, o problema é que com a crise que temos hoje em Angola, temos vários problemas. Problemas de acesso às divisas, problema de diminuição do poder de compra, os custos aumentar, custos de transporte, as peças sobressalentes aumentam, os custos de transporte aumentaram muito, etc. Isto tudo fez que precisamos de divisas para importar matérias-primas. Então vamos agora à análise. Israel, esta situação toda que está a ser descrita como as dificuldades que estão a enfrentar os investidores no setor das bebidas, sobretudo essa questão do imposto. Portanto, a justificação das autoridades é que, de facto, se pretende proteger a produção nacional, não é? Mas o setor das bebidas, apesar de tudo, continua a ser, pela sua produção, o setor que mais se aproxima da autossuficiência para as necessidades do mercado interno. Esta política fiscal é mais correta? Parece ser contrassenso, né? Porque de um lado temos, portanto, o governo a poder fazer tudo mais alguma coisa no sentido de atrair investidores e depois criar empregos, mas do outro lado temos este problema que é do setor das bebidas. Portanto, é importante dizer que isto eventualmente não é, que estou aqui em crer que não é da vontade, da livre vontade do Executivo em poder desenvolver estas políticas, mas lá está, o Estado tem aqui tem a necessidade de alargar a própria base tributária, tanto por si só, e do outro lado tem aqui um elemento que não tem se trazido muito à lista, que é a questão da própria presença do FMI. Portanto, o FMI tem estado a exigir ao próprio governo no sentido de se criar efetivamente meios de arrecadação de receitas por outras vias e não depender só do petróleo. E isto vai fazer com que a base tributária se alargue e chegue até lá onde, portanto, as pessoas que lidam com essas matérias não gostassem que lá chegasse. Mas os empresários vão dizendo que, apesar da boa vontade de pagarem os seus impostos, há estas dificuldades que enfrentam, por exemplo, a falta de cambiais, enfim. Mas essa é uma questão. Um ambiente de mercado um pouco desfavorável para a sua ambiente de negócio um tanto quanto de... Sim, porquê? Porque isso é aquilo que nós falamos no primeiro tema, isso tem que ver com a própria situação econômica do país. Portanto, a questão das divisas tem a dificuldade que tem, mas lá está. Portanto, o Executivo vai trazendo outras ideias e que aqui, se calhar, são medidas necessárias, é bom que se diga, são medidas necessárias para uma economia que nós temos hoje, que pretendemos vir a ter e melhorar esta economia, mas do outro lado não deixam de ser também medidas impopulares, porque é esta forma de poder azucrinar aquilo que é o pouco que existe, porque já há, portanto, empresários que vão dizendo, mantendo-se, portanto, as percentagens aqui situadas para os impostos, efetivamente que este setor poderá diminuir, portanto, os empregos, portanto, há aqui necessidade de poder reduzir empregos e até empresas que poderão correr o risco de encerrar. Portanto, lá está essa própria impopularidade que existe, sim, mas há aqui essa ginástica que o próprio Estado tem que fazer no sentido de encontrar um meio termo para poder satisfazer as vontades das partes. Alexandre Solon, toda esta conjuntura, sobretudo como estamos aqui a analisar o setor das bebidas, também vem ser um golpe, digamos assim, para a intenção, já aqui dissemos que é um setor que já vai, enfim, cobrindo as necessidades internas, mas o desafio seguinte seria a exportação. Agora, com esta conjuntura parece difícil. Pois, eu gostava de avaliar o peso que esta produção de cerveja tem no nosso produto interno, talvez integre a produção do setor industrial, não é? Talvez isso, mas era importante analisar, sobretudo se a cerveja já estava servida e outras bebidas já estavam a ser exportadas e era um meio de arrecadação de receitas. Mas lá está, este é um problema que parte de uma gênese, enfim, muito complicada de explicar. Quer dizer, nós temos aqui fábricas de bebidas, e para já devo sublinhar ao Diogo que, de todo modo, isto não mexe connosco, eu não sou daquelas pessoas que consomem. Se realmente
a produção da cerveja for vista na perspectiva de exportação e arrecadação de receitas, muito bem. Agora, se for até para reduzir aqui os níveis de alcoolemia que tomaram conta de certa juventude, fazendo com que muitos atos irresponsáveis fossem praticados, efetivamente eu até estou de acordo. E se calhar o Governo está a olhar um bocadinho para a necessidade de ter que reduzir esta produção, sobretudo se a produção da cerveja não estiver a dar os resultados do ponto de vista da arrecadação de receitas. Há efetivamente necessidade de se reduzir a produção. Mas aqui, quando se fala do setor das bebidas, também estás a falar dos sumos. Dos sumos, dos neste sentido. Ok, neste capítulo há realmente aqui muitos trade-offs, entretanto, a vontade dos produtores produzir, passa aqui a redundância, e este complexo de obtenção dos inputs, das matérias-primas, que têm que, infelizmente, serem importadas também. Este aqui é o contrassenso, o lado do contrassensual. Eu acho que devia, logo à partida, ter-se procurado criar aqui uma cadeia de produção de valores, toda ela nacional. Quais são os componentes que concorrem para a produção da cerveja, ou das bebidas, no modo geral? Bom, são os açúcares, no caso da cerveja é o malte, é o milho, e eu tinha ouvido falar, não sei se foi nesta televisão, que efetivamente havia iniciativas de produtoras de cervejas que já estavam a avançar para Malange, para passarem a produzir a matéria-prima, muito da matéria-prima aqui ao nível interno. Se isto resultou ou não, é por isso que eu às vezes ponho sempre um coeficiente de ponderação nas informações que circulam. Há algumas notícias que efetivamente não saem da propaganda. E é a tarefa dos jornalistas checar e depois cruzar as vozes contraditórias para que efetivamente se possa, enfim, depurar a propaganda ou a notícia da propaganda. Sim, isto é muito então importante. ficou o recado Sim, para senhor. os jornalistas em particular. Então vamos nós também prosseguir. O Governo de Angola tem as condições criadas para impulsionar e revitalizar o setor das pescas e potenciar toda a cadeia de produção do pescado no país. Foi uma informação prestada pela Ministra das Pescas e do Mar na abertura da Feira Internacional de Pesca e Aquicultura. Ora, vamos então passar imediatamente à análise também desta questão. Vou começar com Alexandra Solombe. Solombe, esta já é uma intenção antiga do Executivo, agora a Ministra vem dizer que de facto as condições estão criadas para revitalizar o setor. É desta vez que as coisas funcionam? Eu quero ver, não é? Eu quero ver porque, não sei, eu quero ver. Gostava de perceber melhor, eu não entendi. Não quero dizer mais, quero ver para querer, não é? Obrigado pela síntese, então, Israel. Não, portanto, primeiro aqui encorajar o setor das pescas, ou seja, a própria Ministra, porque na verdade trata-se de um setor estratégico para a economia nacional. Estamos em crer, e nós ouvimos da voz do Ministro de Estado para a Coordenação Econômica, quando citava aqui os números relativamente à produção do mar, tanto que do ponto de vista do sal, pelo menos, nós já temos uma produção suficiente para não podermos importar mais sal. E depois temos aqui a necessidade de depois revitalizar o próprio mercado do peixe, né? Este é um elemento muito importante. Não sei até quando em que o país poderá atingir os níveis de autossuficiência, mas há aqui um desafio muito grande para este setor, porque na verdade produz aqui alimentos que fazem parte da dieta nacional. Portanto, qualquer um de nós faz socorro na sua dieta, faz socorro aos produtos vindos deste setor. Logo, há aqui que encorajar a Ministra e o setor das pescas no sentido de poder revitalizar e levar a bom porto este setor. Muito obrigado, Israel, também pela sua síntese. Vamos para o assunto a seguir, o plano de homenagem às vítimas dos conflitos políticos que ocorreram em Angola entre 11 de novembro de 1975 e 4 de abril de 2002. Este plano foi apresentado na Assembleia Nacional esta semana. Foi o Presidente da República quem decidiu criar uma comissão em abril deste ano para que todos os cidadãos que morreram vítimas de vários conflitos fossem homenageados. A UNITA e o MPLA consideram que o plano de reconciliação vai criar as bases que faltavam para o perdão definitivo entre os angolanos vítimas dos diferentes conflitos políticos registados no país desde a independência até a conquista da paz em 2002. O plano de reconciliação foi lançado na Assembleia Nacional, longe do plenário, mas na mesma casa onde UNITA e MPLA travam debates que algumas vezes produzem consensos e outras vezes andam em sentido contrário. Todos os deputados dessa Casa das Leis estão imbuídos do espírito de que
nas grandes questões nacionais, nós devemos discutir até a exaustão para alcançarmos o consenso. Por vezes o debate aqui resvala para o passado da guerra. Aquilo que eu identifico enquanto deputado é que resvala quando cessa o debate da razão, dos conteúdos, dos fundamentos. Os passos para a concretização da reconciliação em memória das vítimas dos conflitos políticos vão ser conduzidos por uma comissão criada pelo Presidente da República a 16 de maio passado, coordenada pelo Ministro da Justiça e dos Direitos Humanos. Não vai ser, de certeza, um caminho fácil. Nós temos a experiência daquilo que ainda resulta do todo o Programa de Paz e Reconciliação Nacional. A comissão, o mecanismo bilateral foi extinto em 2008, com 3 páginas por concluir ainda dos aspectos de reconciliação, todas elas da responsabilidade do Governo. 11 anos depois, as mesmas páginas permanecem por respeitar e por concluir, o que nos diz que estes passos de reconciliação e de consolidação efetiva da paz não são assim tão fáceis como os atos e as cerimónias. Em 2002, houve o calar das armas, com a assinatura daquele acordo, e ficou memorável o 4 de abril como o Dia da Paz e da Reconciliação Nacional. Hoje estamos a fazer uma nova caminhada, uma caminhada segura em direção à paz espiritual, convencidos de que todos os angolanos unidos, cimentando a coesão, podemos então construir esta grande nação que nós queremos que seja uma nação forte. Israel, então, na sua opinião, foi encontrado o modelo, foi finalmente encontrado o formato ideal para consolidar esta reconciliação nacional? Sim, portanto, primeiro temos aqui, houve aqui esta necessidade de se poder homenagear as vítimas, né, portanto, que sofreram durante este processo todo, porque havia aqui também algum mal-estar das partes, sobretudo envolvidas, e havia aqui, como se diz, uma pulga por trás da orelha das pessoas, portanto, há partidos que não deviam assumir certas práticas, e com este programa, agora lançado, eu penso que poderá dissipar-se aqui todas as dúvidas e depois colocar por cima da mesa tudo quanto aconteceu de mal, para que as pessoas então encontrem a própria reconciliação definitiva. Já vários especialistas da nossa praça, psicólogos, sociólogos, enfim, debatiam e clamavam por este momento, no sentido das partes, portanto, virem publicamente desculpar-se daquilo que foi feito. Mas há aqui uma particularidade que vai sempre suscitando das pessoas alguns comentários e alguma reflexão que tem a ver com a compensação às famílias vítimas. Lembramos que nesta apresentação feita agora na Assembleia Nacional, líderes religiosos chegaram mesmo a sugerir a constituição de um fundo, uma espécie de um fundo para este efeito. Eu não sei se o momento econômico que o país vive, teremos capacidade suficiente financeira para poder, portanto, digamos, subsidiar as pessoas que sofreram. Porque nessa altura eu penso que qualquer indivíduo angolano, na sua família, sofreu uma baixa, né? Portanto, esse conflito dizimou pessoas e qualquer um de nós sofreu. Mas há aqui um elemento que poderá ser criado, que é o próprio monumento. Eu penso que aquilo poderá ser um elemento fundamental, fulcral, para que todo mundo se reveja naquele processo e este processo próprio de reconciliação. Alexandre Solon. Eu gostava de terminar, ou pegar nesta parte que o Dr. Israel citou, citando o Ministro da Justiça quando diz que a memória das vítimas não se paga, não é? Não há compensação financeira que eventualmente iria pagar, tanto as vítimas. Isto não é um procedimento, enfim, muito aceitável. Já numa declaração feita em maio, creio que na altura em que a Comissão tinha dado início ao seu trabalho, ele já reagiu sobre esse assunto. Não sei se no evoluir deste processo as coisas mudarão, mas queria... Mas há os que defendem, por exemplo, que poderia haver rubricas como, por exemplo, a facilitação de bolsas aos filhos e outros familiares. E, eventualmente, neste sentido, criar mecanismos... Facilidades, efetivamente, faz todo sentido. Neste ato, se me permite entrar já para a abordagem de iniciativa nobre, mas cujo âmbito é muito questionável. Eu não sei se
é só sobre as questões que têm que ver com o 27 de maio, ou abrangerá outras, nomeadamente ligadas à guerra civil? No caso, todos os conflitos de 75 a 2002. Portanto, há vários outros assuntos que estão aqui por cima da mesa. Por que não se puxa um bocado mais para frente? Pá? Há uma série de acontecimentos. A guerra terminou em 2002. Sim, a guerra terminou em 2002. E está-se a homenagear figuras que apareceram durante o conflito armado. E quando se fala disso, e por que não também tocar na questão nos símbolos nacionais, são elementos que mais dividem do que propriamente congregam. Que está aí uma pulga na orelha que vai continuar, que eu acho que devia-se também tocar nesse assunto. Muito bem. Então, aqui ficam alguns recados aqui, passados pelos convidados de hoje. Alexandre Solombe já estava no uso da palavra, então pode fazer já uso também do seu minuto. Do meu minuto. O meu minuto vai para a publicação de uma obra académica que vai ter lugar no próximo dia 13, é da autoria do professor Paulo Faria. E por que eu busco isso? Busco este elemento no meu minuto porque o Dr. Paulo Faria é um PhD da Kent University, portanto bem formado, com muitos argumentos, muito procurado no mercado, mas que há umas semanas recebeu uma notificação da decana da Faculdade de Ciências Sociais a dizer que vai ser despedido por motivos que, enfim, não devidamente apurados, mas que são elencados pela decana, que fala de indisciplina de professor, fala de incumprimento e, sobretudo, reclamação por parte dos estudantes em relação às questões que têm a ver com a avaliação. De modo que eu gostava de chamar a atenção às autoridades. Sei que o professor Paulo Faria terá escrito a algumas entidades, inclusive ao próprio Presidente da República, à Assembleia Nacional, mas até agora não há uma reação da parte do Ministério do Ensino Superior. E intriga-me o facto de uma decana ter poderes bastantes para demitir um PhD numa universidade, quando o país se tem dignado em preparar estudantes para irem estudar, para essa redundância, para as melhores universidades do mundo. Pronto, era isto que eu queria assinalar. Ficou este sinal, então. Vamos para o minuto. O meu minuto, se calhar, vai efetivamente nesta cena, é académica também, tem que ver com um elemento que está entre nós, quando digo entre nós, está na nossa região, que efetivamente até hoje a Zimbu também passou, que é um cidadão canadiano que encontra-se na Zâmbia e já há alguns anos está aqui, no sentido de prosseguir com a sua investigação de doutoramento. Ele está a estudar a cultura dos Luxaza, acho que é isso, Luxaza. Ele está sediado na Zâmbia, mas é impressionante a forma como ele vai lidando com as nossas culturas, porque ele vai estudando as culturas da Zâmbia, essa fronteira Zâmbia, Angola e Congo Democrático, e é impressionante a forma como ele vai lidando com esses assuntos e a forma como vai aprendendo as línguas. Portanto, eu quero aqui, o facto de também ser acadêmico, portanto, incentivar também e que as nossas autoridades tomem conta disso, porque na verdade aquele cidadão está aqui, mas está o seu próprio país, o Estado canadense, está efetivamente de olhos para aquele cidadão que está cá a desenvolver a sua atividade científica ou investigativa. Era importante que os Estados africanos também pudessem apostar mais aos seus cidadãos que tenham esta visão científica, esta visão de investigar e que assegurem essas pessoas. É um doutoramento, está cá, faz anos e depois, efetivamente, só o próprio país é que ganha. Então, importante Israel Bonifácio, muito obrigado pela sua presença aqui hoje. Também o meu muito obrigado para Alexandre Solombe. Prazer. Voltamos a ver-nos numa próxima oportunidade. Queira Deus. Obrigado. Muito obrigado, então. E termina aqui esta revista Zimbu.